Boa noite, meu nome é Carla, sou trabalhadora do GEAL e hoje eu que vou fazer o estudo com vocês do Evangelho. Mas antes vou convidar cada um na sua casa para a gente fazer uma oração. Procurem uma posição confortável, um lugar de paz, de concentração, para a gente entrar no mesmo propósito elevado nessa singela oração. Senhor Deus, muito obrigado pela nossa vida, pela oportunidade do nosso pão de cada dia. Não só o alimento do corpo, mas o alimento do Espírito, que nos alimenta e fortalece diariamente. Senhor Deus, estenda tuas mãos de Pai, amorosa, acalentando nossos corações e unindo nossas forças no mesmo propósito. Que o nosso pensamento esteja conectado com o Senhor, nosso Pai. Nós somos irmãos e vamos nos ajudar, porque sabemos que a Tua providência atua na nossa vida através do nosso esforço. Que assim seja. O capítulo hoje é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Os itens que nós vamos estudar são de 1 a 3. O que é preciso para ser salvo, a parábola do bom samaritano. Apesar de o tópico falar só na parábola do bom samaritano, eles citam duas parábolas. A primeira é da ovelha e dos bodes. Ela fala o seguinte, que quando o Filho do Homem aparecer no seu trono com seus anjos, ele vai separar as ovelhas dos bodes e vai dizer para as ovelhas, encaminhem para a direita, que vocês são os benditos de meu Pai e serão salvos. E vão falar para os bodes, encaminhem-se para a esquerda, porque vocês serão condenados. Essa parábola a gente tem que levar em consideração que é uma linguagem simbólica. E nós podemos entender muita coisa nela, mesmo porque ela não para por aí. Mas eu vou explicar essa primeira parte para vocês. Primeiramente, nós vamos entender o significado das ovelhas e dos bodes, interpretando o comportamento de cada um deles. Naquela época, o pastoreio, essa parte do campo, era muito valorizada e eram as atividades que eles tinham naquela época. Tanto é verdade que o próprio Salmo 23, do Davi, antes mesmo de Jesus, ele já fala das ovelhas, do pastoreio, do cajado, da vara que consola, né? Então a gente já tem várias referências. Jesus dizia para nós também que nós somos as ovelhas e que Ele não vai deixar nenhuma ovelha perdida, que Ele volta para resgatar nem que seja uma única ovelha. Então essa é uma simbologia muito utilizada naquela época, especialmente por Jesus, que Ele próprio era o pastor das ovelhas. As ovelhas em si, elas têm um comportamento mais dócil, elas obedecem ao chamado do pastor, elas permitem que sejam tosquiadas, ou seja, tirados excessos, né? Como o diamante lapidado. As ovelhas, elas têm dificuldades para distinguir o alimento, se é bom ou se é mau. Elas também são presas fáceis para os lobos, por causa da ingenuidade delas. Então o pastor é muito importante para conduzir as ovelhas e elas se doam de fato para ele. E os bodes? Os bodes gostam de ficar isolados, são mais teimosos, arredios. O cuidador dos bodes tem que ficar esperto, porque muitas vezes eles se revoltam, né? Dão aquelas cabeçadas, aquelas coisas que a gente já conhece. E as referências direita e esquerda, naquela época era muito utilizado, porque a direita representa o bem e a esquerda representava o mal, ou o negativo e o positivo. Então as ovelhas vão para a direita e os bodes vão para a esquerda, representando a divisão de caminhos para aqueles bons e os maus. Mas como que esse Filho do Homem que veio no trono acompanhado dos anjos vai descobrir quem eram os bons e quem eram os maus? Ele continua nessa parábola e ele fala assim: vocês, ovelhas da direita,
Vocês vieram para a casa do meu Pai, que vem sido preparada desde que o mundo foi criado. Porque vocês me deram comida quando eu tive fome, vocês me deram água quando eu tive sede, vocês foram me visitar na prisão, vocês me hospedaram, vocês me ajudaram. E elas perguntaram: e quando que nós fizemos isso para o Senhor? Quando fizestes para cada um destes pequeninos, fizestes a mim. E vocês que foram para a esquerda, não me deram água, não me deram alimento, não me deram pouso, não foram me visitar. E quando que nós não fizemos isso? Quando não fizeram para um desses pequeninos. Essa parte da parábola, indicando essas ações, deixa muito claro a caridade, que seria a condição para direcionar as ovelhas ou os bodes para a direita ou para a esquerda, para o bom ou mau caminho. Mas a parábola fala em pena eterna, em castigo eterno e salvação eterna. E nós espíritas, nós sabemos que essa eternidade em condenação, ou um benefício exagerado para quem para quem é nobre, quem tem os bons hábitos, essas coisas não existem sem ter o mérito. Então aqueles que estão após a desencarnação, num plano inferior, num plano de tensão, num ambiente mais carregado, é porque aqui não corresponderam, porque é uma projeção da nossa vida. Mas não é uma pena eterna, porque Deus dá oportunidade para todos nós através das nossas reencarnações. Ao mesmo tempo que quem vai para a direita não é salvo sem o mérito, sem um sacrifício. Porque senão Deus seria injusto, daria benefícios para uns e condenaria outros perpetuamente. Tinha os escolhidos. Deus, Ele é justo. Então todos nós teremos essas oportunidades. E o plano da desencarnação que nós vamos nos encaixar é uma projeção do que nós vivemos aqui. E de acordo com essa parábola, o único meio de salvação é a caridade. A caridade é puro amor. E nós sabemos que a doutrina de Jesus, ela é amor de cabo a rabo. E nós vamos falar mais sobre isso. Mas antes, vamos estudar a segunda parábola, que é citado aqui nesse evangelho, que é do bom samaritano. A parábola do bom samaritano fala que um homem, pode ser qualquer pessoa, vinha descendo de Jerusalém a Jericó. Jerusalém era considerada uma cidade religiosa, praticamente uma cidade santa, onde aconteciam as comemorações, as festas, todas religiosas. E Jericó era considerado como uma cidade comercial. Então nós temos a visão matéria, Jericó, e espiritual, Jerusalém. Então um homem, qualquer um de nós, descia da parte espiritual para a parte material. Muitas vezes somos nós no mundo, quando nos prendemos na materialidade e somos atacados, como esse homem foi. E no texto fala que ele foi saqueado por ladrões, ele foi machucado e ficou como semi-morto. Quantas vezes nós não estamos com os nossos sentidos esgotados diante dos nossos excessos perante o mundo? Quantas vezes nós não nos prendemos em demasia nessas características mundanas que nos satisfazem tanto durante um período, mas que depois nos trazem uma ressaca moral, uma ressaca espiritual, psicológica. E quantas vezes nós também não nos sentimos nessa miséria física e espiritual como esse homem e ficamos prostrados ao chão, necessitando de uma ajuda. E a parábola continua. Passou um sacerdote e o sacerdote olhou aquele homem e não fez nada. Posteriormente passou um levita, olhou e não fez nada. Ambos passavam pelo mesmo caminho. Ambos são dois religiosos. Sacerdote equivalente ao padre. E os levitas eram aqueles ajudantes da igreja, também considerados religiosos. Ambos que eram pessoas que a gente esperava uma boa ação, uma solicitude para esse homem caído
semi-morto, e não fizeram nada. E eles passaram reto. Posteriormente veio um samaritano. E esse samaritano parou. O samaritano estava de viagem e passava por ali. Essas expressões são muito importantes, porque o sacerdote e o levita, que faziam o mesmo caminho, então estavam no próprio declínio dessa parte espiritual para material. Mas o samaritano viajava e passava por ali. Ele estava como que um missionário, uma pessoa encaminhada por Deus, uma pessoa que aceitou a caridade, que aceitou a compaixão do próximo para poder ajudar. E fala que o samaritano passou vinho, passou óleo e resgatou esse homem no seu cavalo e levou para uma hospedaria. E lá custeou, não deixou nenhum prejuízo para o dono da hospedaria. E disse que retornaria para ver se tinha mais algum custo, se precisava de mais alguma coisa. E toda essa história, toda essa parábola, ela foi necessária por conta de um questionamento. Tinha um doutor da lei, um judeu, ou seja, um judeu muito entendido das leis, que para eles eram as leis mosaicas e outras mais que eles acreditavam naquela época. E ele quis testar Jesus. E ele disse: Senhor, para que eu tenha felicidade eterna, o que é preciso? E o que Jesus disse para ele? Você que já leu a lei, o que você leu nela? O que você entendeu nela? Jesus quis saber o entendimento, a compreensão da pessoa. Ele usou essa expressão assim, o que vede nela. Então é o entendimento daquele doutor da lei. Ele falou: eu entendo que os maiores mandamentos são amar a Deus de todo o seu coração, da sua alma, do seu espírito, amar o próximo como a ti mesmo. Jesus disse: faze isso e viverás. Mas ele não estava satisfeito. E ele resolveu questionar Jesus mais uma vez: quem é o meu próximo? E Jesus, muito sábio, conhecedor dos corações, conhecedor da vida, sabia da intenção daquela pessoa, ele contou essa parábola do bom samaritano. E nós precisamos fazer mais um comentário. Naquela época, os judeus e os samaritanos, eles tinham, vamos dizer assim, uma rixa. Porque apesar deles acreditarem no Pentateuco, que são os 10 mandamentos apresentados por Moisés, os samaritanos se fixavam só no Pentateuco. Já os judeus não, eles tinham outras leis, eles tinham outras representações religiosas para eles. E eram também com mais rituais, né? Mais uma logística, vamos dizer assim, diferente do samaritano. E os judeus, eles acreditavam que os samaritanos eram hereges. O que são os hereges? São aqueles que não são aceitos por uma religião. Então havia essa divergência entre eles e os samaritanos eram excluídos, eles eram rejeitados. Havia preconceito contra os samaritanos. E Jesus, sacando a perspicácia desse doutor da lei, um judeu, resolveu dar um exemplo prático e fácil de entender, especialmente para uma pessoa instruída igual um doutor da lei. Ele disse a história do samaritano, para chocar mesmo aquele doutor da lei, para chamar a atenção, para que ele conseguisse compreender e trazer para ele uma absorção muito maior. E no final da história, Jesus pergunta para ele: enfim, ouvindo essa história, para você, quem que é o próximo? Jesus se referia ao samaritano. Mas o judeu estava cheio de preconceito ainda e orgulho que ele não citou samaritano. Não conseguiu nem verbalizar o nome samaritano. Ele disse: é aquele que agiu com misericórdia com o próximo. Jesus novamente disse: fazer isso. Ele é um mestre, ele é um salvador. Nós sabemos que toda a doutrina dele, como disse no início, é baseada no amor. Ele nos trouxe as boas aventuranças.
Bem-aventurados os pobres de espíritos, que são os humildes. Bem-aventurados os pacíficos e os brandos. Os pacificadores, pacífico quem já tem a paz. Os pacificadores são os que buscam a paz. E outras tantas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. Ele também disse muitas vezes: amai uns aos outros. Porque nós sabemos que para amar o próximo nós temos que nos amar. E amando a nós, ao próximo, nós alcançamos o amor de Deus. Porque todos somos filhos de Deus. Como amar o Criador sem amar a criação? Sabemos ainda que não é possível amar como amamos nossos parentes. Mas sabemos que é possível não odiar e querer bem. E querer ajudar. Se o nosso capítulo de hoje, o tema principal é fora da caridade, não há salvação. E já nos primeiros itens, as duas parábolas são puramente de caridade. Fica nítido que a nossa salvação de fato está na caridade. Porque são as palavras de Jesus para nós. São os exemplos dele para a nossa vida. A vida dele inteira foi na base da caridade. Foi na base do perdão, em todas as coisas que ele ensinou. Na benevolência, na piedade, Jesus sempre fez isso. E esses dias eu li uma frase do Paramahansa Yogananda. Fala exatamente isso dos filhos. Todos os dias faça alguma coisa em benefício dos outros, mesmo que seja insignificante. Quem quer amar a Deus precisa amar as pessoas. Elas são filhos dele. Ele também fala de caridade e é de outra religião. Isso prova que não existem religiões que separam as pessoas. As religiões têm que ser para somar as pessoas, mesmo que a gente entenda alguma coisa diferente. Porque a caridade, ela é uma linguagem universal. É a linguagem mais pura e simples do amor. E aqui tem o trechinho final do nosso estudo. Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições da salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Essa é a chave para a nossa salvação. Se o orgulho nos amarra na matéria, nos segura em Jericó, porque nós queremos tudo para nós. Não é só uma posse material, é uma posse moral. Porque a gente ainda não tem a humildade suficiente de entender que nós também precisamos de ajuda. Muitas vezes as pessoas também são caridosas conosco e nós nos esquecemos disso. E isso nos dá um ar de arrogância. A humildade trazida para o nosso coração nos traz a paz e nos associa, nos deixa mais conectados, mais ligados com essas situações do dia a dia, para a gente poder ser a mão samaritana na vida de muitas pessoas. E se fora da caridade não há salvação, nós estamos no momento do coronavírus, enclausurados nas nossas casas, por uma boa causa, mas sabemos que tem irmãos que precisam da gente. Vamos estender as mãos com alimento, uma ligação, um abraço virtual, um sorriso numa ligação de vídeo para as pessoas, a presença quando as pessoas estão sozinhos, aquele ouvido amigo, um bilhetinho para quem mora junto. Isso é tão especial para as pessoas se sentirem queridas como elas de fato são. E automaticamente nós recebemos todo esse amor de volta. E a nossa vida fica muito mais feliz, muito mais equilibrada e cheia de amor. E a inspiração vai aparecendo, vai trazendo novas sugestões e abrindo novos caminhos para que a gente consiga fazer isso em outras tantas oportunidades, em outras tantas vidas. Então que a gente traga essa mensagem para a nossa reflexão
E lembrando do estudo que o colega fez aqui também, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Nesse evangelho a gente pergunta, quem é o próximo? Nós estamos enxergando o próximo como toda a humanidade? Talvez a gente não consiga nessa proporção, mas se a gente já está caminhando um a um, a gente chega lá. Eu desejo uma boa noite para vocês. Convido vocês para uma oração do Pai Nosso, que é um mantra universal da paz, para que a gente, em pensamento uníssono, consiga alcançar o pensamento de Deus e assim a nossa energia vibrando junto, nem que seja durante esses minutinhos aqui, nos intensifique na caridade e no amor, porque é isso que Jesus espera de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males, que assim seja. Boa noite. Ah, sim. Lembrando que quarta-feira a gente tem o Evangelho de novo, tá? De quarta e domingo, aqui no Facebook do GEAL, às 8 horas. Estão todos convidados.